Então, né, gente, vamos hoje falar sobre as 7 fases do luto. Mas antes de eu falar sobre as 7 fases do luto, e quando a gente fala sobre luto, não é somente sobre quando a gente perdeu alguém que a gente ama, algum familiar, algum ente querido, né? Não é só sobre isso. É também sobre isso, claro, né? Mas não só sobre isso. A gente pode viver os ciclos do luto em diversas ocasiões na nossa vida, tá? Então, por exemplo, quando eu vivo um divórcio, quando eu passo por uma transição de carreira, quando eu sou demitido, quando eu, por exemplo, encerro uma sociedade numa empresa, né? Se eu tenho uma empresa que eu tenho um sócio e um desses sócios sai, né? Tanto a empresa como né, todas as pessoas que estão ali, e principalmente as pessoas envolvidas, vivem esse ciclo de luto, digamos assim. Quando a gente tem, né, um desemprego, catástrofes, enfim, né, uma série de situações onde envolve perder algo, envolve uma mudança, às vezes, muito drástica na vida, né? É, Quando a nossa vida dá aquele giro de 360 graus, a gente vivencia esse ciclo de luto, tá? Até mesmo quando a gente, por exemplo, tem um sonho e por algum motivo a gente precisou abrir mão desse sonho, né? Então, até em coisas, entre aspas, simples, né? Simples, entre aspas. Ah, fazia faculdade de tal coisa que era o sonho da pessoa e por algum motivo precisou desistir, né? Ou precisou encerrar esse sonho. Também se vive um luto. Então, dessas e tantas outras situações, né? Onde a gente acaba. Eu sempre resumo isso a algo que teve uma mudança muito grande na nossa vida. Então, a gente vivencia o luto nisso. Mas, antes de falar aqui e aprofundar um pouco, eu quero trazer, eu li recentemente esse livro aqui, que deixa eu colocar mais perto, A Morte é um Dia que Vale a Pena, tá meio desfocado, parece, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É de uma médica brasileira, o nome dela é Ana Cláudia Quintana Arantes. É um livro, gente, ele é baratinho, super recomendo, assim, ó. Vale muito a leitura, é uma leitura muito gostosa, ele é um livro bem assim, sabe, letras grandes para ler, assim, sabe? Não, eu li ele, eu acho que uns 3 dias, mais ou menos, bem tranquilo de ler. E essa médica, a Ana Cláudia, ela trabalha com cuidados paliativos. E é muito interessante a história que ela traz, assim, no livro, né, dos exemplos que ela traz. Eu vou dizer assim, ó, para vocês, gente, faz a gente dar uma repensada na vida que é bem interessante, assim, sabe? E para quem está vivenciando qualquer tipo de luto ou sente que ainda está preso a alguma coisa, acho que é bem legal, sabe, de estar lendo. E aí, eu até trouxe dentro do livro aqui que ela escreveu, ela trouxe uma citação de um livro que uma enfermeira australiana que se chama Brownie Harry, eu acho que é assim, eu não sei falar inglês, tá, gente? Meu inglês é péssimo. Mas enfim, né? Eu acho que esse é o nome dela, que essa enfermeira, ela trabalha com pacientes terminais. E aí essa enfermeira escreveu no livro dela, né, os 5 maiores arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. E aí a Ana Cláudia, no livro dela, ela traz, né, dentro dos cuidados paliativos, que também é mais ou menos parecido aí com pacientes terminais, né? Quando, digamos assim, não tem mais o que fazer, vai para cuidados paliativos, né? Ela traz muito do que ao longo da vida dela ela vivenciou e ela acredita que está ligado com o que essa enfermeira escreveu. Então, entre os 5 maiores arrependimentos das pessoas, o primeiro que elas citam eu gostaria de ter priorizado as minhas escolhas em vez de ter feito escolhas para agradar aos outros. Aqui tem um processo muito forte de anulação. Não é que a gente não possa, né, gente, agradar as outras pessoas, fazer pelos outros, não, muito pelo contrário, né? Isso é bom porque traz um equilíbrio de troca nas relações, né? Mas muitas vezes a gente entra num patamar de anular os nossos sonhos, de anular tantas coisas, né, que a gente gostaria, e a gente vai se anulando, se anulando, se anulando para atender às expectativas e às necessidades dos outros sem olhar para as nossas, né? O segundo ponto que ela traz aqui é demonstrar sentimentos.
Aqui elas falam muito sobre quantas vezes a gente tem, às vezes, vergonha ou medo de se expor, ou ai, vai que eu fale, né? E passe uma humilhação por falar, ou a pessoa vai achar que eu sou infantil, enfim, aí tem uma série de questões que faz com que a gente se feche para demonstrar os sentimentos. E aí eu diria que não é só os sentimentos positivos, como amor, alegria, carinho, enfim, também tem a ver com os sentimentos negativos, né? Porque a gente também tem dificuldade de demonstrar e às vezes admitir. Não é que a gente precise agredir as pessoas com os nossos sentimentos, não é isso. Mas às vezes a gente precisa admitir pra gente que a gente tá com raiva. Que a gente, né, as coisas que a gente, tipo, admitir pra gente, eu não quero ver essa pessoa hoje, né, eu não tô com cabeça para isso. Então, tá muito ligado a isso também, tá? É, aqui fala muito sobre a expressão honesta, né, do que a gente sente também é muito curativa, tá? Então, vamos aí para o terceiro. O terceiro é sobre ter trabalhado muito, mas aqui tem um adendo, digamos assim, porque está ligado a quando eu trabalho com algo em que eu preciso criar uma máscara para sobreviver num ambiente, com algo que não faz sentido para mim, sabe? Sabe aqueles lugares onde a gente não se encaixa e a gente está literalmente trabalhando porque a gente precisa de dinheiro para pagar as contas no final do mês? Está muito ligado a isso, tá? Esse terceiro arrependimento aí das pessoas que elas têm antes de morrer. O quarto arrependimento, ele está ligado a passar mais tempo com os amigos. E aqui também entra um adendo, né? Que é com amigos onde a gente sente que as nossas opções, os nossos sentimentos, eles são respeitados, com amizades verdadeiras, tá? E o quinto é, eu deveria ter feito de mim mesma uma pessoa mais feliz. E aqui é onde a gente vai entrar muito sobre as 7 fases do luto. Porque quando o que ela fala aqui nessa frase, né, eu deveria ter feito de mim mesma uma pessoa mais feliz, tem a ver com eu conseguir dar um bom fechamento para as situações que aconteceram ao longo da minha trajetória. Porque a gente não é feliz o tempo todo e a gente não é triste o tempo todo, né? A gente oscila, nós somos seres humanos, né? Eu lembro que até uma vez quando eu fui no Protagon com o Wendel Carvalho, que é inclusive um curso muito interessante de se fazer, ele falou muito sobre o quanto a gente, como ser humano, a gente precisa oscilar. Sabe aqueles aparelhos que a gente tem nos hospitais, né? Que eles ficam assim, bip, bip, que é do coração, que fica batendo assim. Assim as nossas emoções, a gente fica aqui no alto e baixo, né? Isso faz parte da vida. Quando a gente está com uma emoção linear, que ela é uma linha reta, é como se a gente estivesse numa morte em vida. Então, tá tudo bem a gente sentir emoções positivas e tá tudo bem a gente sentir emoções negativas também. Inclusive, para quem, depois até vou falar um pouquinho mais sobre isso, para quem tem dificuldade aí de aceitar as suas sombras, também tem um outro livro aqui que é bem interessante de ler, que é O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, tá? É de uma americana, Debbie Ford. Ela fala muito sobre a gente integrar as nossas sombras, sabe? A gente reconhecer, tô com raiva mesmo, eu sou assim, e tenanã, enfim. Claro, não é a gente ficar o tempo todo falando mal da gente, não é isso. Mas é a gente reconhecer que a gente também tem as nossas sombras, que a gente não é só luz, a gente não é só namastê, a gente não é só gratiluz, a gente tem momentos que tem vontade de mandar as pessoas lá para aquele lugar, né? Não que a gente tenha que fazer isso, mas é reconhecer, porque às vezes a gente fica na negação, né? Então, e falando em negação, vamos falar aí sobre as 7 fases do luto, tá? Algumas linhas falam sobre as 5 fases, outras falam sobre 7, então eu vou explicar aqui, dentro do que eu tenho aí de estudos e conhecimentos, as 7 fases. Mas, em resumo, quando a gente está nesse ciclo de luto, a gente acaba tendo, como eu comentei com vocês, né? Divórcio, perder uma pessoa querida, às vezes até mesmo pessoas próximas a gente que não estão bem, a gente pode entrar nesse ciclo de luto por não se permitir estar feliz, que é isso que eu comentei hoje no tratamento lá do grupo, né? Enquanto as outras pessoas ao nosso redor não estão bem, quando a gente perde, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul também né, é um ciclo de luto também, né? Encerrar a sociedade, desistir de sonhos, enfim, né? Sempre que tem essas mudanças aí muito grandes, né?
Então, muitas vezes a gente fica preso naquelas frases que a gente diz assim: eu não consigo fazer dinheiro, ou eu não consigo ter um relacionamento verdadeiro, eu tô me sentindo travada, o dinheiro vem, mas não fica, né? O dinheiro até entra, mas não fica, conforme entra, escorre pela outra mão, eu não tenho cliente, eu tô com medo, enfim, né? A gente fica nesse campo desse corpo de dor, ou seja, numa mentalidade bloqueada, tá? Então, isso está ligado com perdas emocionais, perdas de dinheiro, culpa por prosperar, culpa por estar feliz enquanto outras pessoas não estão. E quando eu digo estar feliz, gente, não é que eu tenho que estar radiante, saltitante, não. Eu consegui, até isso que eu comentei hoje lá no grupo, né? A diferença entre empatia é, e qual que era a palavra? Que agora eu não anotei aqui, mas empatia. Empatia é quando eu me permito sentir, né? Eu começo a sentir o que a outra pessoa está sentindo. E nem sempre a empatia ela é tão benéfica para a gente quanto a compaixão. Lembrei da palavra aqui. A compaixão é eu vejo a dor do outro, mas eu não entro na dor do outro, né? Então também está ligado a isso. E quando a gente vivencia essas perdas, digamos assim, né, algo que acontece na nossa vida e que tira algo de nós, né, a gente acaba acionando, nesses choques da vida, a gente acaba acionando lembranças traumáticas dentro das dores que a gente vivenciou lá na nossa infância, tá? Então depende da ferida emocional que cada um passou, cada um vivenciou. E isso é como se acionasse um gatilho, tá? E aí, nesse gatilho, a gente. É aquilo, lembra que eu expliquei na aula que eu falei sobre o trauma, né? Que aciona o nosso córtex, não, que baixa o córtex pré-frontal, que é a nossa parte racional, quando a gente aciona essas lembranças traumáticas, e começa a agir o nosso cérebro reptiliano. Ou seja, o cérebro reptiliano é o nosso modo de sobrevivência, luta e fuga. E aí a gente, inconscientemente, a gente começa a passar a olhar o mundo com os olhos de criança. Por que olhos de criança? Porque me remete a essas lembranças traumáticas vividas na infância. Então, dá um exemplo aqui. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Cada um de nós, mesmo não estando lá, né, vivenciou o que aconteceu lá de uma forma diferente. Uns vivenciaram com a situação de meu Deus, eu preciso ajudar financeiramente, outros vivenciaram com a situação de meu Deus, eu quero estar lá para fazer algo, para salvar as pessoas, outros vivenciaram com uma extrema sensação de injustiça, enfim, cada um vivencia da sua forma, porque tem a ver com as suas feridas da infância. E aí a gente entra naquele modo de sobrevivência, janela de tolerância, que já expliquei ali em outros momentos, né? E aí a gente vai entrar aqui agora nas 7 fases do luto, tá? Então, a primeira fase do luto é a surpresa. É quando a gente leva um susto, literalmente, né? Que a gente diz assim, nossa, mas até ontem eu estava conversando com a pessoa, até ontem estava tudo bem, até ontem, né? Até esses dias lá na empresa estava tudo certo, né? Então vem aquele impacto muito profundo de susto, né? Então é quando a gente entra realmente nesse, eu sou surpreendida, não esperava por isso, né? Ou às vezes até dependendo, às vezes a gente até esperava, mas a gente não acredita que aquilo iria, né, acontecer. Então a gente entra nessa frase, nossa, não posso acreditar que isso está acontecendo. E aí, isso é muito rápido entre o surpreender e a gente entrar para a segunda fase, que a segunda fase é a negação. Em ambos, tanto na surpresa como na negação, a gente está num mecanismo de autoproteção. E na negação, o que que acontece? A gente começa a ter como se fossem umas narrativas na nossa mente, em que a gente não quer aceitar aquilo que aconteceu. E assim, não é que a gente faz isso porque, né, a gente é malvado, que a gente é infantil, enfim. Não, é um movimento natural que acontece com a gente. Então, aqui na negação, a gente cria essas narrativas de não é possível, eu não consigo acreditar. Né, porque a gente está buscando não enxergar essa realidade do que aconteceu. A gente está como se fosse buscando uma outra solução, né? Então eu nego aquilo que me acontece, né? Eu não acredito que tal pessoa me traiu, eu preciso ver. Eu não acredito né? Enfim,
que a pessoa me mandou embora, tem que ir lá conversar, não pode, só pode que teve algum engano, né? A gente entra nessa na negação. E aí, aqui também já geralmente esses três primeiros passos, eles geralmente são muito rápidos, tá? Não necessariamente porque cada pessoa passa pelas suas fases do luto da sua forma. E fases do luto, gente, elas podem durar um mês, um ano, 5 anos, 20 anos, enfim, isso é muito particular de cada pessoa, tá? E por que que eu quis trazer essa aula aqui das fases do luto? Porque a gente não passa pelo luto só das pessoas que a gente já perdeu, tem a ver com todas as outras coisas na nossa vida. E que muitas vezes a gente fica preso a essas fases do luto e a gente não entende por que que a nossa vida está travada, por que que não vai para frente, né? É claro que sim. Todos nós precisamos, vocês vão ver que eu vou falar aqui um pouquinho, a gente precisa passar pelo luto, admitir esse luto, né? Só que muitas vezes a gente fica preso antes de admitir o luto, tá? Então aqui a terceira fase é a barganha. A barganha, de certa forma, eu também ainda estou negando, eu ainda estou fugindo do luto, né? Na barganha é onde entra um sentimento de culpa. E aqui, assim, ó, é a primeira trava da grande maioria das pessoas. Porque a gente começa a se culpar, se eu tivesse feito de tal forma, mas se eu tivesse ido, mas se eu tivesse falado tal coisa, mas se eu tivesse, é o tal do eu tivesse, né? A gente fica na barganha com a gente mesmo. E aí a gente se culpa, se lá atrás eu tivesse falado com um advogado diferente, se lá atrás tivesse pensado que a pessoa não ia fazer isso comigo, se eu tivesse mais atenta, enfim, né? Vem aí um monte de se eu tivesse na nossa cabeça. E aqui é muito normal, a grande maioria das pessoas travar e ficar muito tempo. E eu falo assim, gente, por experiência própria, tá? Eu já passei por coisas de luto na minha vida, não no caso de perder pessoas, graças a Deus, mas assim, de outras situações na minha vida que eu fiquei tempão travada nesse sentimento da culpa. E a culpa, gente, é uma coisa que é complicada, porque assim, quando a gente está vibrando na culpa, dentro da tabela das emoções de David Hawkins, a culpa é uma das emoções mais baixas que tem de vibração, porque ela vibra em apenas 30 Hz. Dentro da tabela das emoções lá, dos estudos de David Hawkins, que ele mediu as emoções, né, como se fosse numa escala vibracional, ele mediu de 0 a 1000. Então, gente, 30 Hz é baixinho. E o que que acontece nesses 30 Hz? Quando a gente está aqui, além da gente vivenciar um campo de pulsão de morte, que é o que Freud fala, né? Quando a gente está travado na vida, né, a gente está nesse campo ainda. Na verdade, é que a gente ainda nem acessou o luto direito, né? Mas a gente já está preso num campo de pulsão de morte. Na culpa, além de tudo isso, eu tô com o meu campo espiritual desprotegido. Porque na culpa existe como se fosse como se a gente tivesse um baita de um chicote na mão e a gente tá aqui, ó, né? Então, e tudo bem, né? A gente vai passar por ela. Algumas pessoas talvez vão passar um dia nesse estágio, outras pessoas podem passar anos nesse estágio. Isso é muito individual de cada um, tá? E aí o nosso campo fica aberto, é mais difícil a gente elevar a nossa vibração, é mais difícil de sair nesse lugar, porque a gente fica literalmente como se fosse preso numa areia movediça. Literalmente, eu acho que se fosse trazer um movimento aqui, seria uma areia movediça mesmo, tá? Só que a culpa, gente, inconscientemente, ela é uma emoção infantil. Por quê? Porque ela nos remete àquele gatilho das nossas feridas emocionais lá da infância. E o que que acontece? Quando a gente é criança, a gente às vezes não pode escolher, a gente não pode fazer nada, né? A gente não tem um poder de decisão, né? Então, quando somos crianças, muitas vezes a gente simplesmente tem que aceitar aquilo que aconteceu. E só que às vezes coisas que nos aconteceram na infância, elas engatilham quando essas outras situações acontecem. E a gente junta tudo e fica tudo embolorado ali. E aí essa emoção fica grudada na gente e a gente sente como se a gente não pudesse fazer nada, né? Então fica esse sentimento de culpa, de chicotinho aqui. E aqui a gente entra também. Dentro da barganha, a gente entra em mecanismo de autossabotagens bem profundos, tá? A gente começa, por exemplo,
é, a entrar como se fosse numa autopunição, tá? E aí a gente se sacrifica, porque se eu me sinto culpado, eu preciso pagar, entre aspas, pelo que aconteceu, tá? E aqui acontece, ó, a gente adoece, a gente trava, a gente começa a atrair situações, vamos dizer assim, de tipo bater carro, enroscar carro, cair em golpe, sabe? Perder dinheiro com coisas assim que tu diz, mas meu Deus, como é que eu não enxerguei isso antes, tá? Eu não sei se alguém de vocês já viveu coisas parecidas assim na vida, mas gente. Eu já vivi dessas, de cair em golpe, de bater carro, de adoecer, tipo, nunca ficar doente para no hospital, assim, do nada. Tipo, a gente entra nesse campo, assim, dormir no volante, como eu contei para vocês, né, num outro encontro. Então, a gente começa a atrair essas situações, porque inconscientemente a gente está buscando se sacrificar, pagar por aquilo que aconteceu. Não necessariamente somente com a gente, pode ter sido com outros, tá? Então, aqui a gente tem que ter uma certa atenção. Por isso que é bom a gente saber, ok, eu vou passar pelo sentimento de culpa, mas, né, se eu puder passar por esse lugar o mais rápido possível e da melhor forma possível, dando um fechamento para isso, melhor, porque aí eu não vou atrair situações, né, porque aqui tem as quebras financeiras, enfim, tem uma série de situações que fazem a gente se auto-sabotar mesmo. São mecanismos de autossabotagem. E aí já junta com a energia negativa que vem porque a gente está com o campo desprotegido, aí é só ladeira abaixo, né? E aí a gente fica como se fosse preso, né, nesse lugar. E aí, depois disso, a gente vai para um outro campo, né? Depois da culpa, da barganha que está ligada à culpa, a gente vai para a raiva. A raiva, ela já tem uma vibração um pouquinho melhor, tá? A raiva, ela vibra em 150 Hz, então já tá uma vibração um pouco melhor. E, gente, a raiva, ela... Eu diria assim, que depois que eu fiz as pazes com a raiva, hoje eu entendo quanto a raiva é importante na nossa vida. Por muito tempo, antes de ler esse livro aqui, eu era a pessoa que negava a raiva. Porque imagina, sou uma terapeuta, né? Trabalho com espiritualidade, da que já se viu, sente raiva, não posso, não devo, né? Então, eu negava. E enquanto eu negava a raiva, a gente gosta muito de usar aquela analogia, como se a gente... Sabe aquelas bolas de pilates? Imagina que você está dentro de uma piscina com uma bola de pilates e aquela bola de pilates representa a raiva. Talvez para alguns de vocês a raiva vai ser pequenininha, talvez para outros vai ser uma baita de uma bola, depende, né, o quanto você se sentiu injustiçado. Quanto maior a injustiça, maior a bola da raiva. E aí imagina que você está dentro dessa piscina e você está segurando aquela bola de pilates embaixo d'água. Gente, imagina a quantidade de energia que a gente usa para negar a nossa raiva, para deixar essa raiva lá dentro, embaixo da água. A gente tem que ficar ali, ai meu Deus, fica ali. A hora que tu soltar, porque vai chegar um momento que, né, que a gente, ser humano, tu vai explodir, essa bola vai voar para cima e aí é que vem o momento do estouro, né? Só que isso não necessariamente precisa acontecer se a gente sabe integrar essa raiva e entender que a raiva, ela nos salva da morte. Essa eu acho que até eu vou repetir para vocês. A raiva nos salva da morte. Por quê? Porque a raiva, ela faz um movimento muito contrário da culpa. Na culpa, a gente está travado, a gente implode. É como se a gente explodisse para dentro, sabe? Na culpa. Então, é bem introspectivo, é para dentro, é eu comigo mesma, assim, eu coloco para dentro toda aquela carga emocional. Na raiva, eu coloco para fora, então eu explodo, né? Eu solto. E aí ela me ajuda, tipo assim, na raiva, quando a gente chega no quarto estágio da raiva, a gente chega meio que naquele negócio assim, chega, não aguento mais, as pessoas não vão mais fazer isso comigo, eu não vou mais admitir isso, né? Então, ou até mesmo, por exemplo, quando a gente perde alguém, não tenho mais o que fazer, que raiva, que ódio, né? Tipo, enfim, então a raiva ela é muito importante. E até eu estava lendo um livro essa semana, que eu não me lembro qual foi, é que os últimos dias eu li vários, aí dá um tilt na cabeça. Mas enfim, que dizia muito em que a gente gritar com bastante força, assim, sabe? Com vontade, tipo, encher bem o pulmão de ar e soltar um grito assim. "Ah!" Eu já falei isso algumas vezes, né, para vocês. Gente, é libertador.
né? Porque aí isso vai evitar que a gente exploda no lugar errado, digamos assim, né? Então, se eu canalizo essa raiva para aquilo que eu quero, é bem interessante. Uma coisa que eu usava há uns anos atrás, assim, quando eu sentia muito essa raiva, eu ia para academia e eu aproveitava o dia que eu tava com bastante raiva, assim, eu ia para academia, daí eu levantava, eu colocava mais peso do que o normal. Então, em pouco tempo, assim, eu tinha entrado no corpo que eu queria. Às vezes até fico pensando, ai, precisava acessar aquela raiva de novo, para ver se dá uma ajeitada na coisa, sabe? Então, a raiva, ela tem esse movimento da gente sair do lugar, porque a culpa, ela trava, é como se eu não conseguisse fazer nada. E na raiva, não. Na raiva, eu vou em busca de resolver. E é só quando a gente passa pela raiva que a gente tem esse impulso, assim, como se a vida viesse assim, patatá na gente e leva para frente, que a gente vai entrar num quinto estágio, que é um estágio bem importante, bem interessante, que é o estágio da resolução. É aqui que geralmente a gente busca pela terapia, que a gente vai tentar ressignificar, que a gente vai tentar entender o que é que foi que aconteceu, né? Aqui a gente vai buscar É como se a gente buscasse uma resiliência, digamos assim, sabe? Aqui já é um estágio mais elevado. Na resolução, a gente entra numa nova consciência, numa nova mentalidade. E aqui a gente dá um salto realmente, né? Não tem assim uma vibração específica da nova mentalidade, da resolução, mas aqui ela está muito ligada. Até deixa eu pegar aqui a minha tabela. Se fosse buscar aqui, a gente estaria numa disposição e razão. Então, a disposição está 310 e razão 400. Até acima, dependendo, né? Então, mais ou menos nessa tabela aí de vibração. Então, a gente já saiu de 30 para 150 para 400. Aqui a gente começa, na resolução, a gente começa a resolver de fato as coisas. Aqui a nossa vida começa a andar para frente. Porque até então, geralmente, a gente tá ali no ganha, perde, perde, ganha, e é muito normal a gente oscilar, tá? Às vezes que a gente não passa exatamente as 7 fases como se fosse uma escadinha, eu só tô subindo. Não, às vezes a gente, por exemplo, a gente tá lá na negação, daí a gente vai para barganha, daí a gente vai para raiva, aí a gente vai para resolução. Aí lá na resolução algo nos confronta, aí a gente volta lá para barganha, sabe? Às vezes a gente fica ali no sobe e desce da escadinha, pode ficar um tempo ali, tá? E tá tudo bem também, tá? Importante que, assim, quanto mais consciência a gente tem, mais, digamos assim, mais autonomia. Eu ia dizer controle, mas controle é uma palavra meio de controladora, né? Então, quanto mais consciência a gente tem, mais autonomia a gente tem, né? Porque aí nos leva a um processo de autoconhecimento. De entender, tá, tudo bem, eu estou aqui, então, ok, não é nada anormal, digamos assim, né? E aqui, na resolução, ele também é muito fácil, às vezes, que depende da pessoa, tá? E depende também do que aconteceu com a pessoa. Mas a gente pode ir para o sexto estágio, tá? Que eles também estão próximos. Que o sexto estágio, na realidade, é a quarta lei sistêmica das constelações familiares, que é o assentimento. Assentimento é muito diferente de perdão, tá? Porque o perdão, ele tem a ver com eu aceito, né? Já o assentimento, ele não é que eu aceito, no assentimento, ele tem uma vibração extremamente elevada, aqui acima de 500 e 700 Hz, tá? Porque ele vibra acima do amor, da consciência, quase como uma vibração, assim, de iluminação, digamos assim. Só que no assentimento, a gente meio que assim, a gente já fez tanta coisa, sabe? A gente já buscou tanta coisa. É meio que quando você chega assim, tipo, ai, cansei, sabe? Tô sem energia. Eu sei que não importa o que eu faça, não vai mudar o que aconteceu. E assim, ó, poucas pessoas chegam do assentimento, tá? Dificilmente vão chegar sozinhas, tá? Geralmente a gente chega no assentimento, não que eu esteja dizendo que a terapeuta aqui é a pessoa que vai levar, não, mas as terapias, né? É o processo de autoconhecimento que vai nos levar ao assentimento. Então, ele tem a ver, assim, com esse processo de, por exemplo,
Ah, eu cansei, eu sei que não, né? Tipo, é como se eu tivesse meio sem força. Só que o assentimento, ao mesmo tempo que ele é extremamente elevado, ele traz uma sensação profunda de tristeza. É aqui que a gente vai, de fato, sentir o luto. É quando a gente assente. É quando a gente senta no chão lá do banheiro, com o chuveiro ligado, chorando e diz assim: puta merda, é isso. Tipo, não tem mais o que fazer. E é um momento também que aí é muito de cada pessoa. Alguns vão levar um dia, uma semana, um mês, um ano, vai muito de cada um, tá? Só que aqui ele é um sentimento diferente, ele não tem uma culpa, ele não tem uma raiva, ele é a tristeza, tipo, só a tristeza no sentido de eu não sou tão grande assim, eu não sou tão boa assim, a vida é muito maior do que eu. Aí quando a gente baixa a nossa cabeça para a vida e diz assim, vida, você prega umas peças daquelas. É, e aí, aqui é um momento muito interessante, porque, né, cada um vai passar esse movimento dessa forma, porque é no assentimento que a gente começa a se questionar, assim, o que que eu precisei aprender com isso? Né? O que que eu ainda preciso aprender com isso? E é um movimento de bastante reflexão aqui. E aí, eu já vou falar do último, mas depois eu quero fazer uma atividade aqui com vocês que é bem interessante. Mas antes de fazer a atividade, depois que a gente passa por esse movimento do assentimento, né, de assentir tudo isso, a gente vai para o último estágio, que é o compartilhar. Então, eu passei por todas essas fases, e aí é como se a gente entrasse num propósito. Sabe, aquilo que todo mundo fica buscando, tal, qual que é o meu propósito de vida? Qual que é a minha missão de vida? O que que eu vim fazer nessa vida, nessa terra? Tá aí, gente, pega a tua maior dor. Um Quando você músculo. superou ela, você vai compartilhar ela. Tá aí o teu propósito de vida. Por exemplo, um dos meus maiores propósitos nessa vida uma das coisas que... Rasgou. Oi? Eu acho que só abriu o microfone sem querer. Qualquer coisa, levanta a mão aqui que, que aí você pode falar. Aí, seguimos. Qualquer coisa me fala aqui no chat que daí eu abro, tá? Então, por exemplo, um dos meus maiores propósitos de vida é ver mulheres prosperando e tendo o próprio dinheiro. Porque para mim, uma das maiores dores que eu passei foi não ter dinheiro, passar fome, perder a minha dignidade por depender de marido. Então, para mim, hoje, isso é uma missão, né? Claro que, obviamente, eu não sou contra uma mulher que escolhe ficar em casa, enfim, claro que não. Mas, para mim, isso hoje é uma missão, apoiar as mulheres para que elas estejam fortalecidas para isso. Isso é uma das missões. Então, a gente vai pegando, sabe, tudo aquilo que a gente já passou, que a gente já sofreu, que já deu cabeçada na vida, e tu aprendeu um monte com isso, quando tu entende que você aprendeu, você olha alguém pro teu lado que tá passando por isso e diz assim. Fulano, eu já passei por isso, eu sei como te ajudar. Eu sei como encurtar teu caminho. Tipo, ao invés de você vai levar 5 anos para superar isso que nem eu levei, eu te ajudo em um mês a fazer isso, porque virei craque. Tipo, sou mestre nisso. E dá cabeçada. Beleza, tá aí o teu propósito de vida. Por isso que eu falo que os traumas, eles revelam talentos. Porque tudo aquilo que a gente viveu na infância, ao longo da vida, enfim, as coisas que a gente vivenciou, eles vão trazer uma fortaleza muito forte pra gente. Então, aqui a gente traz como se fosse uma resolução de problemas para as pessoas, né? Com aquilo que a gente aprendeu, com aquilo que a gente vivenciou, a gente traz uma solução. E aí a gente vai se machucando e vai aprendendo mais um pouco, porque a vida é assim. Não pensem que vou passar por uma única coisa e agora vai ser só as pétalas de rosa. Não, as rosas têm espinho também. A gente vai levando umas cutucadas da vida e vai indo. E assim vai indo e segue o baile, como diz o ditado, né? Então, aqui também tem a ver, eu não sei se vocês já ouviram aquela parábola dos talentos, que onde Deus dá 3 moedas, né? Um para cada homem lá, enfim, depois qualquer coisa vocês procurem aí na internet a parábola dos talentos.
Ela tem a ver, a Parábola dos Talentos também tem a ver com um livro do João Garriga, que é Onde Estão as Moedas, é bem interessante. Até deixa eu pegar aqui que eu tenho, quem quiser, às vezes, né? Peraí. Aqui. Ó, também é um livrinho bem legal, Onde Estão as Moedas, do João Garriga. Ele é um dos maiores, olha, ele é bem fininho. Ele é um dos maiores terapeutas de relacionamento do mundo. O cara é, é power, assim. Mas, enfim, sobre a parábola dos talentos, é o momento que a gente pega, digamos assim, a gente usa a nossa dor como um combustível para servir. E aí a gente pega as moedas que Deus nos deu. O que que são as moedas? As nossas dores, né? Os testes da vida que a gente recebeu. E a gente faz essas dores, né, frutificar. A gente não enterra essas dores, a gente, né, não se agarra a elas, a gente frutifica elas, no sentido de servir, né, que aí a gente entra num propósito. Então, agora, quem trouxe aí papel e caneta, a gente vai fazer uma atividade aqui que é bem interessante. Quem ainda não pegou, vou dar um tempinho aí para vocês buscarem. Quero que vocês peguem um papel agora, uma folha aí de caderno, uma folha em branco, qualquer coisa. Vocês vão dividir esse papel como se fosse em dois, assim, ó, sabe? Pode fazer um risco ou pode simplesmente dividir ele aqui no meio, tá? E aqui de um lado, vocês vão escrever o que vocês perderam durante a vida, que tem a ver com as fases do luto, tá? Eu vou ir dando aqui algumas dicas, assim, ó. Momentos que vocês sentiram, vão escrevendo, eu vou falando aqui, já vocês já vão escrevendo, tá? Todo mundo conseguindo acompanhar? Sim? Tá. Qualquer coisa vocês escrevam no chat aí, tá, gente? Então, vocês podem escrever momentos que vocês acham, né, que vocês consideram que vocês perderam dignidade, tempo que vocês perderam em relacionamentos, qual relacionamento, quanto tempo perdeu, se vocês considerarem isso, tá? Se considerarem que perderam, que talvez não, né, nem para todo mundo. Clientes que vocês possam ter perdido, empregos, pessoas que vocês amam, né? Por que que eu falo pessoas que vocês amam? Porque quando alguém parte, o corpo físico dessa pessoa parte, mas o mental, o emocional, o espiritual continua vivendo dentro da gente. Por isso que eu falo, quando a gente ama, né? Dinheiro, seja em golpe, em gastos desnecessários, em livros que vocês não leram, cursos que não assistiram por completo, terapias que pagaram e não fizeram, roupas que compraram e não usaram, calçados, coisas que vocês compraram e se arrependeram. Vai anotando aí as coisas que vocês perderam. Amizades que você gostava ao longo da tua vida, lá da tua infância, talvez na tua juventude, adolescência, vida adulta. Certificados, que às vezes a gente faz curso e não tira o certificado, ou não termina esse curso, né? Quando vocês perderam a voz, a dignidade, a autoestima, vai anotando aí a lista do que vocês perderam. Quando perderam reconhecimento, que sentiram que não foram valorizados, seja em relacionamento, seja no trabalho. Carreiras que vocês precisaram abrir mão, sonhos, casa, oportunidades, tempo, o bem mais valioso, tempo, parcerias,
E talvez quando vocês se perderam de vocês mesmas. Tal do processo da anulação que eu falei lá no comecinho, né? Quando vocês perderam a inocência, até mesmo a virgindade, se foi com uma pessoa que não valia a pena, a alegria, a espontaneidade, o tesão na vida, na cama, a oportunidade de ficar quieta, quem nunca, né? Livros que emprestavam, gente, eu não empresto livro, nem a pau. Se eu emprestar um livro, ele não volta. Eu digo que vai ver que em outra vida eu não tinha dinheiro para comprar livro, eu pegava o livro dos outros e sumia, só pode. Porque nessa vida tem um negócio que quando alguém me pede um livro emprestado, eu digo, ó, amiga, lá na Amazon tem. Eu não empresto mais livro, porque não volta. Ai, meu Deus, cada um com seus karma, né? Enfim, gente, vão escrevendo coisas que vocês passaram raiva aí, que vocês perderam. Vão anotando. E enquanto vocês vão, todos anotaram? Terminaram? Tá, beleza. Beleza, sim. Tranquilo, então. Então, assim, tudo aquilo que a gente tem medo de perder, tem algo da lista aí que vocês ainda têm medo de perder? Beleza. Então, tudo aquilo que a gente tem medo de perder deixa a gente preso a essa dor do passado. Se tem algo que eu perdi no passado e eu ainda tenho esse medo, eu ainda estou presa nesse passado. Eu ainda não passei pelas 7 fases do luto. E ok, tudo bem, tá? E aquilo que eu sinto raiva, que eu ainda sinto muita raiva por ter perdido, também me deixa preso àquilo. Por que que às vezes a gente vai constelar relacionamento e a pessoa ainda tá energeticamente casada com a outra, que sente raiva, ainda tá ligado? E às vezes, inconscientemente, de tanto medo que a gente tem de perder, a gente perde. Por ressonância, sabe? Tipo, é como se a gente enviasse aquela mensagem de tanto medo que a gente acaba atraindo, né? Situações que fazem com que a gente perca. Então, agora eu vou colocar uma musiquinha aqui para vocês, para inspirar vocês, tá? Ao lado de tudo aquilo que vocês escreveram aqui, que vocês perderam ao longo da vida de vocês, eu quero que do lado aqui vocês escrevam o que vocês aprenderam com aquilo que vocês perderam, tá? Por exemplo, vamos dizer assim, perdi dinheiro num golpe. Aprendi que eu tenho que cuidar mais antes de fazer uma transferência. Cuidar onde eu estou investindo o meu dinheiro. Não gastar com coisas desnecessárias. Dar mais valor para o meu tempo de vida, porque dinheiro é tempo de vida, tá? Um exemplo aqui para vocês, tá? Então, eu vou colocar uma musiquinha aqui para vocês e aí vocês vão fazendo, né, com calma aí no tempo de vocês. Deixa eu só achar a tal da música. Hoje é semente que dorme na terra e se esconde no escuro que encerra. Amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor.
Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra seduz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. A vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas neste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra seduz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. A vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre nos iluminar. Sei que o melhor de mim está para chegar. Sei que o melhor de mim está por chegar. Todos conseguiram fazer? Sim? Tá. Então, agora que vocês escreveram do lado o que vocês aprenderam com o que vocês perderam, não sei se vocês perceberam que perder também abre novas possibilidades. Faz sentido para vocês? Então, às vezes, não é que perder quem, por exemplo, quem a gente ama, enfim, não é isso, mas às vezes perder também é uma bênção. Porque vai abrir novos caminhos, novas possibilidades, novas oportunidades. Claro, cada caso é um caso, né, gente? E entre o que você perdeu e ganhou, se você tivesse que comprar esse conhecimento do que você aprendeu nessa trajetória, quanto que você gastaria? Ou quanto você pagaria pelo que você aprendeu, por essa experiência? É ouro, né? É ouro. E no que a gente ia ter doutorado, né, gente? Porque dependendo da perda, ela traz um doutorado pra gente, literalmente, né? Então, outra coisa também que é interessante vocês escreverem ali é o que ainda eu tenho que aprender com tudo isso. Porque às vezes ainda tem coisas aí para aprender. Por exemplo,
tá? Às vezes a gente ainda precisa aprender a se valorizar, a se priorizar, né? A viver mais no presente, a dar mais importância. Sabe os cinco movimentos ali que eu falei para vocês, os cinco maiores arrependimentos das pessoas antes de morrer, que é eu gostaria de ter priorizado as minhas escolhas em vez de ter feito escolhas só para agradar os outros, demonstrar sentimentos, ter trabalhado demais com aquilo que não fazia sentido para mim, passar mais tempo com amigos de qualidade e por último, eu deveria ter feito em mim mesmo, eu deveria ter feito de mim mesma uma pessoa mais feliz. Então, o que que ainda me falta aprender? Porque sim, a gente sempre pode aprender um pouco mais sobre aquilo que a gente passou, né? Por que não? Muitas vezes falta a gente também se valorizar, né? E às vezes também, eu lembro que uma das coisas, quando eu fiz esse exercício, eu coloquei aqui, aprender a perder e parar de me cobrar e comparar com os outros. Às vezes a gente também precisa aprender a perder. E aprender a perder o que não é importante para a gente também. Porque às vezes a gente tá pegando coisas que não são importantes. Por exemplo, talvez para alguns de vocês não faça sentido nenhum ler esse livro aqui. E tá tudo bem. Comprei o livro, comecei a ler, não gostei, tá bom, perdi de ler. Não é importante para mim, não faz sentido para mim, não é o que eu precisava. E tá tudo bem. Eu dou um fechamento para isso. Só o imperfeito evolui. Bert Hellinger, ele tem uma frase muito interessante que ele diz que o perfeito está morto. Por quê que o perfeito está morto? Porque, por exemplo, se eu faço uma caneca e essa caneca tá perfeita, beleza, não preciso mais mexer nela. Parou aqui, morreu. Tipo, tá parado, tá estático, né? Agora, eu faço uma caneca, eu preciso aprimorar essa caneca, eu quero não sei o quê, que essa caneca faça isso, aquilo, que quando eu botar água ela mude de cor, tá? Daí ela ainda não tá perfeita. Então, só o imperfeito evolui. E somos todos imperfeitos. Perfeito. Bem isso. E aí, querem compartilhar alguma coisa? Fez sentido para vocês? Total sentido. Total. É isso aí. Dá até para criar uma mentoria com o que a gente perde na vida, né? É. Tá, então agora. Marília, Ui, pode falar. é a Mari. Eu só queria que tu só se desse para repetir ali depois do se priorizar, priorizar as minhas escolhas, demonstrar sentimentos, daí o seguinte eu não peguei. Ter trabalhado muito com o que não fazia sentido. Ah, O quarto, ok. me dizer Daí, quando você anotou. Foi? daí eu peguei o passar mais tempo com amigos de verdade, é isso? Isso. E Aham. tinha mais um, daí eu não peguei. Isso. O quinto é, eu deveria ter feito de mim mesmo uma pessoa mais feliz. Muito obrigada. De Valeu, nada. obrigada. Então, agora eu vou colocar mais uma musiquinha para vocês. E é uma música assim que eu particularmente, gente, eu gosto muito dessa música. Ela me traz um, sabe quando parece que a gente precisa centrar assim, sabe? Às vezes a gente precisa de uma luz. É essa música que eu uso. Então, eu espero que ela seja tão benéfica para vocês quanto é para mim também. E aí, enquanto eu colocar essa música, eu vou. Todos vocês conseguem ver o que está no chat quando escreve? Vocês conseguem ler? Deixa eu só colocar, tipo, eu vou escrever aqui, por exemplo, sim, que daí vocês vão ver. Isso, perfeito. Então, eu vou escrever no chat, enquanto a música está tocando, algumas frases de cura sistêmicas, que aí vocês vão ouvindo a música e leem isso que vocês escreveram. Caso vocês sintam de escrever o que ainda me falta aprender, podem escrever. E ao mesmo tempo se puder falar em voz alta, melhor ainda, tá? Eu vou colocar algumas frases de cura aqui, e aí vocês falam essas frases. Mas assim, ó, desde o coração, sabe? Tipo, por exemplo, uma das frases é só agora eu vejo.
Então, por exemplo, só agora eu vejo que eu realmente perdi e que a perda me trouxe possibilidades. Então, é falar desde o coração, tá? Eu vou colocar a música aqui, e aí vocês se concentram na música, e eu escrevo as frases aqui para vocês, tá? Vem me visitar hoje aqui. Essa música é bonita. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Diga, eu quero conhecer mais de ti. Diga, cante, vamos. Eu quero conhecer mais de ti. Levante as suas mãos e cante, Espírito vem. Diga, Espírito vem, Espírito Santo. Você consegue cantar mais alto? Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Diga, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito Santo. Peça para ele descer aqui. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, faz todo medo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Declara isso, querido, vai! Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Diga, eu quero viver. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vamos queimar por ele. Vamos queimar por ele. Vamos adorar a ele. Vamos exaltar a ele. Diga. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito, diga, incendeia. Vamos queimar por ele, Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Santo Espírito desce aqui, Senhor. Queima minha vida. Queima tudo que não provém de ti, Senhor. Pode entrar.
Vamos, meu amor, cante! Santo Espírito! Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia! Incendeia! Viram? Sim? Ainda não? Desce, Jesus! Calma! Incendeia! Incendeia! Muito bem. Alguém quer compartilhar algo? Eu acho. Oi, Marília Mari. Pode falar, Mari. Que tu falou ali que tu foi digitando algumas frases ali e que a gente Uhum. poderia repetir, né? Isso. Então eu achei que podia ser naquele momento. Então eu fiquei com essa aqui. Tudo que se foi não é mais meu, mas vive em mim. Eu crio um novo, eu abro novas possibilidades. E com isso, agora já é meu isso, né? Me sinto mais forte e me sinto com fé inabalável. É Uau, isso. perfeito. Muito bem incrementado. Eu acho que foi bem legal ter compartilhar, porque, né, pode também trazer, assim, um novo Uhum. olhar para os outros também. Uau, adorei. Parabéns. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma Obrigada. coisa? Tudo certo? Depois vocês me peçam aqui, tá? Então, é muito isso, né, gente? A gente respeitar também o nosso momento, o nosso tempo, entender que cada situação, né, cada luto é diferente de cada vivência, né, daquilo que a gente passa é diferente. Mas quando a gente sabe, né, os passos que a gente vai passar e que isso é normal, a gente entende que assim, que a gente também não é tão, né, não é tão diferente assim dos outros, enfim, que faz parte também tudo isso, né? É mais fácil da gente se acolher, né? Porque é fácil a gente acolher a nossa luz, né? Aquilo que a gente tem de bom, aquilo que as pessoas admiram, isso é fácil. Agora, acolher a nossa raiva, acolher o sentimento de culpa, acolher as coisas que, sei lá, que a gente, os nossos erros também, né, gente? Porque às vezes, dependendo do luto que a gente passa, tem movimentos que dizem assim, putz, né? Tipo, eu fiz uma cagada, né? Devia ter feito, por exemplo, quando a gente perde um dinheiro, né? É aquela, tipo, sai o palavrão, não adianta. E é acolher isso também, acolher as nossas sombras, né? Então, esse também é um papel muito importante de todos nós. Então, espero ter acrescentado algo aí. Alguém que ficou com alguma dúvida, quer compartilhar alguma coisa? Eu só vou parar a gravação aqui, mas vocês podem falar caso vocês queiram.